Salve galera! O tema do vídeo de hoje é um guia crítico de como estudar. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, como sempre, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente manter e continuar o nosso trabalho. Inclusive, quero muito agradecer a cada um que ajudou nosso canal a passar dos 200 mil inscritos. Como diria aquela clássica música, né? We are the champions, my friend. Cauê aqui, ele tá fazendo careta feia porque ele não sabe cantar inglês, né? Eu sei. I'm speaking English. Dito isso, vamos ao tema do nosso vídeo, né? Um guia crítico de como estudar. Vocês pediram muito esse vídeo, né? E aí eu decidi gravar. Note. Primeira coisa, não sou coach. Odeio coach. Por mim, a gente deveria ter um reality show com rinha de coach, os coaches se batendo, né? Então eu não vou dizer a você nenhuma fórmula mágica, mirabolante, nenhuma receita secreta, nenhum método incrível de estudo, de memorização, porque isso não existe. Qual é o X da questão de estudar? Existem alguns princípios pedagógicos básicos e há alguns elementos de disposição subjetivas que são importantes. Acho que a primeira coisa para dialogar com o problema da nossa época. É falso que todo problema de aprendizagem se resume à linguagem. Existe uma incompreensão da nossa época dos processos pedagógicos e sua temporalidade no aprendizado com o problema de linguagem. Eu vou dar um exemplo bem simples a vocês. Se eu escrevo a frase "há que se perquirir todas as particularidades do ente, buscando suas interconexões e não tratando como mônadas absolutas". E se eu digo, é necessário pesquisar todos os elementos que constituem um todo e não olhar as partes de maneira individual e separada? Eu falei a mesma coisa. Só que, na primeira frase, eu usei palavras mais rebuscadas, complexas, para mostrar a erudição de maneira desnecessária. E na segunda, eu fui mais direto e mais simples. Agora, se eu digo, a totalidade na obra de Lukács é um complexo de complexos sociais em processo de interação contraditória e desenvolvimento. Não tem como explicar isso de maneira mais simples, gente. Eu usei palavras simples. É um complexo de complexos sociais em interação contraditória e em desenvolvimento. Percebe? Tipo assim, a frase em si não tem nenhuma palavra difícil. É isso, assim. É que a ideia é complexa. Então, veja, nem tudo é problema de linguagem. Alguns autores têm uma escrita que eu não gosto, eu acho ruim, eu acho difícil. Por exemplo, eu amo a obra do Estevão Mesaros, mas eu acho a escrita do Mesaros horrível. Com exceção daquele clássico Educação para Além do Capital, por exemplo, o livro O Poder da Ideologia, do Mesaros, que está aparecendo aqui, que é um livro genial, mas é ultra difícil de ler, porque a escrita dele é ruim. Assim como o livro do Zé Paulo Neto, que é um clássico incrível, que é Ditadura e Serviço Social, também está aparecendo aqui, é um livro fantástico. Agora, a escrita do Zé Paulo, nesse livro, é horrível. Muito difícil de ler. Inclusive, ele foi melhorando com o tempo. Os livros mais recentes do Zé Paulo, a biografia que ele escreveu do Marx, lançada pela Boitempo, por exemplo, porra, ó, mamão com açúcar. Muito melhor de ler. O Zé Paulo foi melhorando muito a escrita. Então, veja, há elementos sim de linguagem, mas nem tudo se resume à linguagem. A nossa época pós-moderna, ela se acostumou a chamar de textão um bagulho que tem 5 parágrafos, tá ligado? Um texto do Facebook. E ela se acostumou a chamar de didático textos que, na verdade, são simplistas, são ruins. Então, tem coisas, gente, que não dá para explicar de maneira mais direta, dado que você precisa de tempo de aprendizagem. Então, essa é a primeira coisa. Veja, nem tudo é um problema de linguagem. Inclusive, há um vício muito feio na internet, que é chamar um debate teórico de algo acadêmico, como se tudo que fosse teórico fosse acadêmico. Isso é falso, gente. Ser teórico e ser acadêmico são coisas diferentes, tá ligado? E nem tudo que você entende, aliás, nem tudo que você não entende, não é acadêmico porque você não entende. E essa compreensão ela é fundamental, porque veja, vou dar um exemplo para vocês. No meu vídeo, Crítica ao Conceito e Lugar de Fala, eu elogiei a escrita da filósofa Djamila Ribeiro. Eu acho que a Djamila escreve muito bem.
sentido de forma. E eu elogio sem ironia. Eu acho que a Djamila escreve bem, mas no vídeo do meu canal eu nem cheguei a desenvolver muito isso. Mas, por exemplo, o livro da Djamila, sabe por que ele é mais fácil? Porque a Djamila não explica em momento nenhum do livro o que é epistemologia, o que é colonialismo, o que é episteme, o que é uma epistemologia decolonial. Então ela joga os conceitos e não explica. A partir do momento que ela não tenta formular teoricamente a complexidade de cada um desses conceitos, o livro fica parecendo mais fácil do que ela é. Só que, e eu já fiz esse teste, você pode chegar para alguém que é um leitor da Djamila, uma leitora, e perguntar, sim, tudo bem, mas o que é epistemologia? Que a pessoa vai ficar repetindo epistemologia negra, epistemologia decolonial, epistemologia centrada em África, você pergunta, mas o que é epistemologia? Muitas pessoas vão se enrolar para responder, porque leram em vários textos epistemologia, epistemologia, e não tem uma definição e tal. Isso deixa o texto mais simples, mas é um problema teórico, percebe? Então acho que o primeiro elemento a gente tem que assimilar a ideia que nem tudo é um problema de linguagem. Se não é um problema de linguagem, é um problema de quê? Gente, é um problema de tempo. Veja, eu fui ler o livro 1 do Capital de Marx a primeira vez, era 2014. Eu não entendi quase nada. Claro, eu entendi, por exemplo, o capítulo sobre a assim chamada acumulação primitiva, que é bem tranquilão de ler. Entendi o capítulo sobre maquinaria e cooperação, que é bem tranquilo. Mas assim, eu não consegui, inclusive, terminar o livro, tá ligado? Fui ler de novo em 2016, foi tranquilo. A linguagem era a mesma. Qual foi a diferença? Eu não tinha a bagagem teórica prévia para entender toda a complexidade da ideia que estava ali no livro. Ou seja, o processo de aprendizagem, ele demanda uma temporalidade. Algumas coisas você não vai entender agora, não é porque você está estudando errado, não é porque você é preguiçoso, não é porque a linguagem é difícil, é porque você não tem as ferramentas adequadas para ler nesse momento. Então, quando eu não entendi o Capital de Marx, o que foi que eu fiz? Eu peguei Salário, Preço e Lucro, eu peguei os manuscritos econômicos filosóficos, eu peguei Contribuição à Crítica da Economia Política, eu peguei Trabalho Assalariado e Capital, Crítica ao Programa de Gotha, saí lendo vários outros textos de Marx mais fáceis, em que Marx debate a economia. Peguei o Manual de Economia Política do Serviço Social, escrito pelo Marcelo Braz e pelo Zé Paulo Neto. Fui lendo economistas marxistas debatendo os conceitos econômicos, assistindo às palestras do professor Reinaldo Carcanholo sobre o Capital no YouTube, me aprofundando cada vez mais na leitura de Marx. Quando eu voltei para o Capital, eu tinha um instrumental teórico, analítico, subjetivo, capacidade de abstração, pronto para entender aquela mensagem que estava ali, aquele conteúdo teórico. Então, ou seja, eu me preparei para aquela leitura, entendendo que no momento que eu li, eu não estava com todo o equipamento intelectual para compreender aquilo. E é tranquilo. Sabe? É tranquilo. Tem um clássico vídeo do professor Clóvis Barros Filho, que é engraçado, é um meme, só que é um meme muito ruim do ponto de vista de uma teoria pedagógica, que é assim: Kant escreveu o texto, você vai ler até entender, porque você comeu, você se alimentou, você tem brio, tá ligado? Mas veja, isso é ruim, porque, gente, não é questão de brio, não é questão de esforço. Às vezes você não vai entender e tá suave. Às vezes você não vai entender tudo e tá tranquilo. Isso, inclusive, faz com que eu entre até no terceiro elemento. Veja, nossa época se desacostumou a ler um livro mais de uma vez. A primeira vez que eu fui ler o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, do Marx, eu não entendi várias coisas. Por quê? Porque Marx fica falando da porra da história da França. E eu sei a história da França. A única coisa que eu sei da história da França, na época que eu fui ler pela primeira vez o 18 Brumário, é da seleção francesa, do Zinedine Zidane, do Thierry Henry. Então eu li várias partes do livro, acho que foi 2012 a primeira vez que eu li, e eu não entendi. Beleza. Na segunda leitura, eu consegui avançar um pouco mais, mas também não consegui entender a profundidade do livro inteiro. Na terceira leitura, idem. Eu acho que eu só entendi o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, de Marx, na quarta leitura. E tudo bem. Veja, eu não sou burro por causa disso. Não é falta de brio, tá ligado? É isso, é tranquilo, é normal. Assim como o livro do Nikos Poulantzas, O Estado, o Poder e o Socialismo, por exemplo, eu acho que eu só entendi bem o Poulantzas inteiramente nesse livro na quinta leitura.
Por que na quinta leitura? Porque até a quarta leitura eu nunca tinha lido Michel Foucault e o Pulantzas passa a primeira parte do livro debatendo muito com Foucault, e eu nunca tinha tido uma compreensão mais ampla do que era o debate marxista estruturalista francês. Então o Pulantzas está fazendo uma série de autocríticas, uma série de revisões de posição que eu não tinha um domínio prévio. Depois de ler Althusser, Balibar, Charles Betterhalmer e por aí vai, eu consegui compreender que tipo de autocríticas o Pulantzas está fazendo ali naquele livro. Percebe? E aí é isso, é tranquilo, gente. Ó, não se sintam mal por vocês começarem um livro e não conseguir terminar. Não se sintam mal por vocês lerem um livro e, terminei o livro e eu acho que eu só entendi 20% do livro, 30% do livro. É tranquilo. É parte do jogo. Percebe? E aí, com o próprio tempo de leitura, acúmulo, vocês vão perceber que esse tipo de coisa vai ficando mais raro. Então, quanto mais tempo você tem de leitura, de estudo, de acúmulo, mais fácil vai ser você entender um livro e mais difícil vai ser você parar um livro no meio porque você não entendeu. E mesmo assim, mesmo com muito tempo de leitura, é suave você não entender completamente um livro. Por exemplo, há 3 anos atrás eu fui ler o livro do Lukács, o Jovem Hegel. Eu parei o livro, porque eu não estava entendendo suficientemente. Inclusive, fiquei até meio puto e dei o livro para Ibaldo de presente, mas eu já comprei de volta, viu? Então, assim, eu vou voltar para ler o livro do Lukács. Eu devo voltar, inclusive, esse ano, no pós-eleição, tudo dando certo. E é isso, eu acho que hoje eu consigo ler aquele livro tranquilamente. Há 3 anos eu não conseguia, e é de boa, percebe? Eu acho que a nossa época, ela tem que reassimilar a ideia que estudo é um exercício de paciência. O estudo ele exige tempo, ele exige adaptação, ele exige a familiaridade com a série de conceitos, de linguagens, de perspectivas de raciocínio. Então, por exemplo, quando eu me aproximei do marxismo, como toda pessoa, era muito difícil para mim assimilar essa ideia de uma reflexão de um método dialético, em que uma coisa é e não é ao mesmo tempo, em que A pode ser B, também pode ser C, e também é A, só que não é, sabe? A ideia da negação, da negatividade que é inscrita na dialética. Com o passar do tempo, com a leitura, quando eu leio um negócio desse hoje em dia, não tenho dificuldade nenhuma de entender isso. O cérebro funciona quase que como no automático. Sabe quando você está estudando uma língua estrangeira, e aí no começo, quando você não tem um domínio muito bom, você tem que traduzir na sua cabeça o que você está lendo em outro idioma, ou para você falar, e aí depois de um tempo, quando você pega a prática, o negócio sai meio que no automático, é como se você, sei lá, inglês, como se você já pensasse em inglês na hora de ler ou na hora de falar. O estudo tem um processo semelhante. Todo momento de aproximação, você vai tendo dificuldades, vai demorando para assimilar, para se acostumar e tal, e isso vai passando. É claro que em alguns temas você vai ter mais dificuldades do que outros. Eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande com alguns temas da filosofia, assim como eu tenho uma dificuldade maior com alguns temas da economia. Eu, quando fui ler, por exemplo, o livro do Keynes, A Teoria Geral, eu tive várias dificuldades. Já com sociologia, nada de braçada, tá ligado? Com teoria do conhecimento, com teoria da história, nada de braçada, suave. Então, há esses elementos que é próprio da sua subjetividade, da sua formação, das suas características e por aí vai. Mas, de maneira geral, você tem que pensar o estudo como um elemento de tempo, de fase, que você vai assimilando, vai aumentando o seu grau de abstração, seu grau de compreensão e por aí vai. E é tranquilo saber que existe o tempo. Aliado a isso, é necessário você ter algumas técnicas básicas de estudo para ir ampliando a sua perspectiva nesse processo de aprendizado. Como assim? Quando eu fazia graduação e tinha mais tempo, o que é que eu fazia? Eu fazia fichamento. Aí toda vez que eu ia reler um livro, eu fazia um outro fichamento e depois comparava os dois fichamentos, para eu ver o que eu não reparei no primeiro fichamento e passei a reparar no segundo, para eu perceber, inclusive, o meu processo de amadurecimento e a mudança de perspectiva na leitura de cada livro. Hoje em dia, eu não tenho mais tempo de fazer isso. Então, assim, na moral, acho que faz uns
2 anos que eu não termino um fichamento de um livro. Estou fazendo um fichamento agora, estou quase acabando do livro do Elias Jabbour e do Alberto Gabrielli sobre China, que eu vou gravar um vídeo pro canal. Mas, hoje em dia, o que é que eu faço? Eu saio grifando no livro mesmo, e aí o livro é meu, eu posso grifar, viu, gente? O livro é meu, eu grifo, e aí eu faço comentários na lateral. E aí, eu procuro, por exemplo, quando eu vou reler o livro, for fazer outro comentário, eu deixar claro que são comentários em datas diferentes, para eu ir percebendo como minha mudança de olhar se deu frente àquela obra. Isso é muito bom para você perceber, pô, olha, não reparei nisso na primeira leitura. Olha, na primeira leitura isso não foi um problema e tal. Para você ter, inclusive, uma própria compreensão do seu processo de aprendizagem. Isso é muito interessante e muito importante, inclusive ajuda a aguçar a memória. Outro elemento que eu gosto muito de fazer no processo de estudos é, eu gosto de, enquanto eu estou lendo um livro, eu assistir, escutar palestras sobre o tema do livro, não necessariamente sobre o livro, mas sobre o tema do livro, ou até críticas ao livro. Porque eu acho que quanto mais visões, perspectivas você tem, isso é importante. Então, quando eu estava lendo o livro da Isabel Mansur sobre o lulismo, né, que inclusive a gente gravou um vídeo para o canal Biblioteca Crítica e Cauê perdeu o vídeo, e o vídeo nunca foi pro ar. Então, é um livro da Isabel Mansur debatendo Lula e o lulismo, e eu estava assistindo palestras do André Sinja e do Armando Boito Júnior, que também debatem Lula e o lulismo, e aí isso é importante para fazer uma perspectiva comparativa, já ir percebendo certas críticas, certas ideias, já vendo na minha leitura, já ir, sabe? Isso ajuda a você complexificar o olhar naquele texto, a crítica naquele texto. É uma medida também muito importante e interessante. Outro elemento que eu também uso bastante, e eu acho que é muito bom e muito útil, é você tentar estabelecer, isso é engraçado, diálogos ou debates imaginários, tá ligado? De um processo de leitura. Então, o que é que eu faço? Eu tô lendo, aí eu vejo um argumento, especialmente se for um tema polêmico. Aí eu acho o argumento muito bom. Eu paro de ler. E eu começo a andar pela casa. E aí minha mãe fala assim, esse menino, bichinho, ele tá estudando tanto que tá ficando doido. Aí eu começo a andar pela casa, normalmente tomando um café e fumando um cigarro. Não fumem, fumar faz mal. E aí eu começo a tentar refutar esse argumento. Porque, pô, se eu achei o argumento muito bom, ele deve ter falhas, ele deve ter algum problema. Aí eu fico pela casa andando, e vocês podem fazer isso parado, não precisa fazer feito eu, ficar andando pela casa falando sozinho. Mas eu fico pela casa tentando refutar esse argumento. Pensar, meu irmão, se eu fosse alguém contrário a esse argumento, que tipo de contra-argumentos eu apresentaria? Tá ligado? A galera que joga xadrez, fica jogando sozinho para planejar jogadas e perceber a falha das jogadas, né? Para já pensar as possibilidades de contra-ataque e contra-defesa. É uma lógica parecida. Você tentar ir pensando com você mesmo, vem cá, por que esse argumento é bom? Como é que eu derrubaria ele? O que é que está faltando e por aí vai. Você tentar estimular um autodebate seu com o autor, claro, na perspectiva imaginária, porque o autor não está ali, mas eu acho que isso é muito bom para você fazer conexões com conhecimentos mais amplos, mobilizar a sua memória. Isso é muito interessante, porque você está lendo um livro, aí você que, pô, achei esse argumento desse capítulo muito bom, mas como é que eu refutaria isso? Aí você tenta puxar pela memória livros, artigos, palestras que você viu, que vão na perspectiva diferente. Isso ajuda a deixar mais fresco na sua memória o argumento, tá ligado? Isso é importante. Por último, e isso é bem básico também, escrever é muito bom, velho. E aí, veja, gente, você não precisa publicar não, viu? Se quiser publicar é ótimo, mas escrever para você, sabe? Eu, como não tenho tempo de fazer fichamento, como eu tinha antes, o que é que eu faço? Eu termino de ler o livro, terminei, abro o Word e vou escrever lá uma impressão geral sobre o livro, de memória mesmo, de memória. Aí escrevo normalmente 4, 5, 6 páginas e deixo lá. Depois eu vou reler o que eu escrevi sobre o livro, não sei o quê, porque fica mais ou menos salvo na minha memória a ideia de que, por exemplo, no livro de Lossurdo, A Luta de Classes, ele debate a perspectiva de Che Guevara sobre a construção do homem novo. Então eu posso não lembrar o argumento. Mas como isso me chamou muita atenção e eu escrevi,
isso fica fresco na minha memória, mais fácil, porque a escrita ajuda a deixar as coisas mais frescas na memória, e porque inclusive eu fico relendo. Então quando eu quiser participar de um debate, escrever alguma coisa sobre Che Guevara, e o debate sobre a obra dele, eu vou lembrar que naquele livro de Lô Surdo debate essa perspectiva do Che Guevara sobre a transição socialista. Isso é muito bom enquanto exercício de memória e enquanto exercício de aprendizagem. Escrever é muito bom. Escrever ajuda você a organizar melhor as ideias, ajuda você a pensar como construir o argumento. Porque, veja, quem constrói bem um argumento escrito, tendencialmente vai construir bem um argumento falado. Pode não ser um grande orador, isso é outra coisa. Por exemplo, eu estava em São Paulo recentemente assistindo uma palestra da ex-presidenta Dilma, né? A Dilma pode não ser uma oradora fantástica, suave. Agora, a construção argumentativa dela ela é muito boa. Ela é fantástica. Inclusive, quando ela fala da China, pô, ela e Cauê, viu? São os dois maiores fãs de Xi Jinping no Brasil. O Cauê tá balançando a cabeça aqui concordando. Então, por exemplo, você ter uma boa oratória é outra coisa. Construir um bom argumento, concatenar os argumentos, os exemplos, ilustrar bem e tal. Tá ligado? Você pode ser um ótimo orador e ter uma péssima fala. Você pode ter uma ótima fala e não ser um bom orador. Enfim, são coisas diferentes. Mas escrever ajuda a você a construir um argumento, inclusive até no momento de fala. Então, de maneira geral, eu diria que essas são as perspectivas principais num processo de estudos. E aí, veja, gente, eu sei as dificuldades da classe trabalhadora brasileira, né? O brasileiro trabalha cada vez mais horas e vive um inferno urbano cada vez maior, né? A gente demora 2, 3, 4 horas no transporte para ir e voltar do trabalho, por aí vai, perde 12, 14 horas do nosso dia. Então, a gente tem uma tendência, como tem pouco tempo, a querer uma literatura mais rápida, uma literatura mastigada, um Marx para apressados, não sei o que, por aí vai. Eu vou dizer um negócio a vocês, eu acho isso ruim. Eu acho que é melhor você ler um livro bom a cada 2 meses, 3 meses, do que você ler esses livrinhos mastigados, ler um por mês. Se você puder escolher, bicho, eu tenho pouco tempo, eu trabalho, eu moro longe do meu trabalho, é foda, é 2 horas para ir de trem, 3 horas para voltar de ônibus, eu tenho menino, eu tenho filho, eu tenho uma casa para cuidar e tal, não tenho muito tempo para estudar, para ler. Basicamente é ouvindo podcast, ouvindo o Revolution, ouvindo o canal de João Manuel e por aí vai. O que é que eu faço? Velho, o que é que você faz? O pouco tempo que você tem para ler, destine para um livro de qualidade. Ah, Jones, eu vou demorar 4 meses para ler. É suave. Eu acho melhor você demorar 4 meses para ler com atenção, com calma, fazendo algumas anotaçõezinhas, um livro bom, de qualidade, do que você procurar esses livros ditos de linguagem fácil, 10 lições sobre Marx, introdução facilitada didática a Marx, Marx para apressados e não sei o quê. Enquanto elemento de estudo, vale muito mais a pena você pegar o 18 Brumário, ou Contribuição à Crítica da Economia Política, ou a Luta de Classes na França e por aí vai, e parar para ler devagarzinho. Ah, Jones, li, entendi só 40% do livro. Massa, pô. Releia. Eu vou passar um ano inteiro preso com o livro? Porra, tranquilo. Por quê? Porque, repare bem, eu escuto muita gente falando, Jones, eu quero uma introdução para entender o que é materialismo histórico dialético. Eu sempre falo, camarada, a melhor introdução é ler o próprio Marx e Engels. Porque, veja, se você ler e entender bem o 18 Brumário, você entendeu o que é materialismo histórico dialético. Você não vai precisar de nenhum livro de introdução. Percebe? Então, o que pode parecer um desperdício de energia muito grande, você passar, 10 meses agarrado com um livro, na prática você vai perceber que, nesse exemplo, se você entender bem o 18 Brumário, você vai ter ferramentas para fazer uma análise de conjuntura ou para entender o que é o materialismo histórico muito mais capacitadas do que se você ler 5 livrinhos aí simplistas de introdução ao pensamento de Marx, sabe? Então, tempo, calma, entender que o processo de aprendizagem exige paciência, entender que é normal você não entender plenamente um livro na primeira leitura, entender que é normal você reler um livro, entender que é normal você ter alguma dificuldade com a linguagem e aí consultar um dicionário, abrir um Google e tal. Claro, sem justificar a escrita escrota, né? É isso. Sem justificar a escrita escrota, erudita de maneira desnecessária e tal. E entender que esse processo de estudos é um processo, veja, tem uma famosa frase, né, que é a solidão dos livros, né, que
O momento do estudo é o momento do encontro com a solidão dos livros. É isso mesmo, assim. O estudo tem um elemento subjetivo de uma certa solidão, de um tempo, de você pensar, pô, se puder participar de um grupo de estudos, de um grupo de debate, de uma leitura coletiva, maravilha, inclusive, a propósito. Mas mesmo com a participação de um grupo de estudo, de um grupo de leitura, de um grupo de debate, o estudo ele exige um momento de calma, de paciência, de reflexão, de você ler, pensar o argumento, problematizar, tentar refutar, tentar simular um debate na sua mente, tentar pensar o que está faltando na explicação, que esse é um bom elemento. Tentar pensar se você consegue identificar no texto as influências subjacentes. Eu lembro que a primeira vez que eu fui ler o Louis Althusser, eu nunca tinha lido Freud nem psicanálise. Quando eu li o Althusser, mesmo sem ter um conhecimento da psicanálise, eu percebi a psicanálise ali, até porque inclusive ele fala abertamente. E aí, ao perceber a psicanálise, ao ver o Althusser falando de inconsciente, eu pensei assim, não, massa, eu vou ler Althusser agora, eu não vou entender plenamente esse debate dele sobre ideologia, depois que acabar aqui eu vou para Freud, vou entender um pouco de psicanálise, depois eu volto para Althusser. Veja, é trabalhoso, mas isso é um processo normal de estudos, né? Um processo da paciência, do processo pedagógico de aprendizado, e entender que o aprendizado ele é por fases, ele tem saltos também, mas ele é necessariamente por fases. E, repetindo, eu não entendi plenamente o Althusser na primeira leitura, não foi porque a linguagem dele era difícil, é porque o Althusser debate muito com psicanálise, eu não conhecia a psicanálise. Nesse sentido, estudem. Estudar é fundamental. A nossa época pós-moderna, ela assimilou muito essa coisa de aprender as coisas pelo Twitter, aprender as coisas pelo textão, aprender as coisas só com vídeo, só com podcast. E aí, veja, eu tenho um canal no YouTube, viu, gente? Eu participo de um podcast, nada contra. Agora, canal no YouTube, podcast, eles têm que ser auxiliares no estudo. O central do estudo é a sala de aula, são os livros, são os textos. E eles exigem paciência, eles exigem tempo, eles exigem você saber que a estrada da ciência é difícil. Toda astúcia deve ser negada. E aí, tempo, paciência, a gente vai chegar onde a gente quiser. É isso, camaradas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, olhar as camisas da Bolivariana, ouvir o Revolu Show, conferir os cupons de desconto que estão aqui na descrição do vídeo e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.